programa. Telefone liberado 2578-6000. Esse é o número que você pode ligar agora e esclarecer qualquer dúvida sobre ginecologia, obstetrícia. Tem alguma dúvida? Quer esclarecer? Quer fazer uma consulta rapidinha, né? Esclarecer dúvidas é sempre bom. Por isso o telefone agora, nesse momento, já está liberado para você que está em casa. 2578-6000. Doutora querida, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, é sempre bom estar com você. Bom, eu gosto de você porque a gente fala de todos os assuntos, né? Existem casos de mulheres que não menstruam, vamos falar um pouco de menstruação, um pouco de cólica, se tem prevenção ou não? Então, sim, na verdade, o que a gente fala de não menstruar é o que a gente chama de amenorreia, né? Quando a pessoa fica pelo menos uns 3 meses sem menstruar. Ou quando acontece um atraso menstrual em menor período, que aí a primeira hipótese é sempre uma gravidez, né? Então, não menstruou, a gente sempre tem que pensar numa gestação, se a mulher já tem relações sexuais. Se não tem, e aí a gente tem que investigar outros problemas, como problemas de tireoide, problemas de prolactina, que é o hormônio do leite, que pode estar aumentado. Alto, né? Então, medicações que também podem causar o aumento da prolactina e, consequentemente, a ausência da menstruação. Então, uma série de investigações vão ter que ser feitas. A gente pode bloquear a menstruação, isso a gente tem feito. Interfere em alguma coisa? Prejudica alguma coisa? Faz mal para a mulher ou não? Não, bloquear a menstruação não faz mal, muito pelo contrário. A gente usa essa ferramenta, né, de bloquear com hormônios para tratamentos de endometriose, por exemplo. O que é ruim é a pessoa não menstruar naturalmente, né? Porque daí é um sinal, um sintoma de um problema de saúde, de uma alteração hormonal aí, porque naturalmente a mulher menstrua, né? A gente pode bloquear esses hormônios naturais dela como um tratamento para algum problema de saúde. Mas naturalmente ela precisa estar menstruando. Mas tem uma idade? Ou qualquer mulher que se decidir, eu não quero mais menstruar, pode fazer? Pode fazer. E tem um período, assim? Não. Do mesmo jeito que hoje em dia a gente usa doses baixas de hormônio, mesmo fazendo uma menstruação falsa, com aqueles hormônios que tem pausa, nós podemos usar durante longos períodos um bloqueio da menstruação. Às vezes até, inclusive, perto da menopausa, antes da mulher parar definitivamente, que fica com aquela irregularidade, a gente pode bloquear para que ela não sinta aquela irregularidade, aquele desconforto daquelas menstruações bagunçadas, né? E deixar ela bloqueada até ela entrar na menopausa. Certo, maravilhosa. Alô, é? Alô, é? Oi. Com quem falo? Ilma. Ilma? Isso. Tá falando de onde, Ilma? Eu falo do Piquiri. Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu perdi um bebê um feto, né? E aí eu fiquei assim com medo de engravidar de novo, porque eu tive muita perda de sangue, eu tive que repor e tudo. E depois disso tudo, toda a menstruação minha, ela é forte, bastante forte, parece não ter hemorragia. Isso é normal ou? Então, após um aborto, a gente precisa investigar se está tudo bem, né? Então, normalmente a mulher volta ao normal de menstruar como menstruava antes, né? Às vezes se tem hemorragias e tal, logo nas primeiras menstruações depois de um abortamento, com ou sem necessidade de ter feito a curetagem, aquela raspagem, a gente eventualmente pode ter que investigar uma possível, se houve restos, né? Se ainda tem restos de placenta ou restos do aborto dentro do útero que não foi totalmente eliminado. Então, se está com hemorragias depois de um aborto, é preciso procurar um atendimento médico, fazer um ultrassom, um exame ginecológico para... Certo, maravilhosa. E o que pode provocar dor na relação sexual? Bom, desde um posicionamento, né? Então, algumas posições a gente sabe que a penetração é mais profunda, o pênis entra mais na vagina e pode machucar. Mas sempre que a mulher não tinha dor e passa a ter dor, é preciso investigar uma possível infecção. As causas mais comuns são infecções, né? A doença inflamatória pélvica, que é causada principalmente por uma bactéria chamada clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível e que pode causar até infertilidade, tem que ser investigada nessas mulheres, né? Mas é preciso investigar também outros fatores, como por exemplo se ela está tendo lubrificação, se ela está tendo vontade, se não está sendo uma relação sem lubrificação, que normalmente pode ter dor, se não tem outros problemas, às vezes miomas, um útero ou problemas intestinais, algum tumor que pode estar prejudicando a penetração e fazendo com que ela tenha dor. Certo, maravilhosa. Alô? Alô? Com quem falo? É com a Antônia. Oi, Antônia, você está falando de onde? De São Paulo.
Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta. São Paulo. Oi, Antônia, pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria perguntar para a doutora, se é normal, eu tenho 35 anos, tive 3 gravidez com 3 filhos, e assim, eu tive a última gravidez foi de gêmeos, que está com 7 anos. Eu queria saber, assim, eu não sinto mais muito prazer nas relações, isso é normal? É preciso investigar o porquê, né? Toda mulher antes da menopausa, se ela ainda está menstruando, ou seja, os hormônios dela estão normais, teoricamente ela deveria ter uma libido normal. Mas a libido é multifatorial, é uma coisa muito complexa a ser avaliada. Não é possível fazer uma avaliação assim simples, né? Então precisa ter uma investigação e é possível, independente da causa, há tratamento, né? Independente de qual seja o problema, seja psicológico, seja orgânico, seja por conta dos partos que teve, da rotina, enfim, é possível, né, ter tratamento. Tratamento psicológico, tratamento hormonal, tratamento de às vezes só uma conversa, a mulher explicar o que está acontecendo, o médico já consegue melhorar uma situação, né? Mas precisa procurar o médico e falar com sinceridade o que está acontecendo. Certo, maravilhosa. É verdade que produtos de higiene íntima também podem ser prejudiciais? Sim. Na verdade, a gente deve fazer a higiene íntima de uma maneira muito simples, né? Sabonetes neutros, o mais neutros possíveis, de glicerina, são suficientes para uma higiene correta da região genital externa. Não é preciso e não deve ser feito nenhuma higiene interna, ou seja, duchas vaginais, esse tipo de produtos não devem ser utilizados, a não ser em casos de prescrição médica, né? E uma vez ao dia com sabonete é suficiente para uma higiene adequada. E os lencinhos umedecidos? Não devem ser utilizados porque, por mais simples que eles sejam, eles têm componentes de perfume que podem irritar a vagina. Então, mudam a flora vaginal. Nós já temos uma constituição da vagina natural para proteger, né? Composta de diversos micro-organismos, bactérias, fungos, que protegem a nossa flora. Quando a gente usa produtos, sabonetes, desodorantes, perfumes, lencinhos, isso acaba mudando essa flora. E também quando há uma lavagem excessiva. Às vezes tem mulheres que têm algum tipo de secreção aumentada e lavam demais na tentativa de tirar aquela secreção e acabam piorando o quadro, né? Então a higiene excessiva também é prejudicial, né? O ideal, se restam dúvidas, é conversar com o ginecologista e falar, qual que é o jeito ideal para uma higiene, porque nem o excesso e nem a falta não são bons. O bom é ter um equilíbrio aí. Certo, maravilhosa. Alô? Alô? Com quem falo? Com a Sandra. Tá falando de onde, Sandra? São Paulo, meu amor. Bem-vinda, maravilhosa. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber, eu tomei anticoncepção durante 15 anos e eu parei agora. Eu parei em agosto e até agora eu não consegui engravidar. Tem algum problema sobre o anticoncepcional? Eu tô tomando ácido fólico. Qual a sua idade? 37. Tá, amor. 30... Sim, 37. Isso. A gente sabe que depois dos 35 anos a nossa ovulação, a nossa fertilidade, ela começa a cair. Não que não seja possível. Se a pessoa ainda está menstruando todo mês, a princípio ela ainda está ovulando na maioria dos ciclos, né? Mas pode haver uma demora nesse processo. O anticoncepcional, em geral, ele não tem problema em atrapalhar esse processo. A pessoa, na hora que para o anticoncepcional, no mês seguinte, se tiver tudo bem, ela já vai ovular. Mas a gente dá um prazo aí de até 1 ano para uma pessoa tentar engravidar e é um prazo que a gente espera com tranquilidade. Depois deste prazo de 1 ano é que a gente começa a pensar em investigar alguma causa de uma possível dificuldade, uma possível infertilidade. E sempre tem que investigar o casal, que a gente vê muita dificuldade às vezes nos do casais, homem, né? Que às vezes a gente tem que fazer exames muito invasivos, doloridos, complicados na mulher, e o homem não quer se submeter a um simples exame de espermograma, né? Às vezes o problema é dele. E às vezes o problema é dele ou de ambos. Então, assim, quando um casal deseja engravidar e quer investigar uma possível infertilidade, é preciso que o marido compre a briga também e participe de todo o processo. Certo, maravilhosa. Respira. Alô? Alô? Com quem falo? É Silvia. Tá falando de onde, Silvia? Oi, Silvia. Abaixa um pouquinho o som da sua TV, por favor. Tudo bom? Silvia? Sim. Tá falando de onde, amada? Alô? Oi, você tá falando de onde? Silvia?
Liga novamente, Silvinha, abaixa um pouquinho o som da TV. Diga, Baiana. É a Carolina Araújo. Tenho tomo injeção de 3 em 3 meses há 4 anos. Já me adaptei super bem. A minha pergunta é, como não menstruo, também vou ter a menopausa? São coisas diferentes. Na verdade, a menopausa, ela vai existir porque a menopausa é quando os ovários param de produzir os hormônios femininos, né? Só que ela talvez não perceba porque ela vai estar já bloqueada, ela já vai estar sem menstruação, que é o sinal principal que a gente percebe da menopausa, né? Então, mas a gente às vezes usa esse anticoncepcional de 3 em 3 meses até para bloquear, até para, como eu falei no início, aquelas menstruações irregulares do final, a gente pode usar medicações do tipo de progesterona, que é o tipo dessa, para deixar a mulher sem menstruar. Uma coisa que precisa se atentar quando faz uso só de progesterona, principalmente esse trimestral, é para a osteoporose, né? Então, mulheres que usam há muito tempo precisam ter um controle de densitometria óssea, um controle dos ossos, porque ela pode provocar uma perda óssea e causar uma osteoporose no futuro, né? Então, preventivamente, o que é importante é manter a atividade física regular, tomar sol de manhã cedo e no fim da tarde para produzir a vitamina D e uma dieta rica em cálcio. Sim, amada. Diga, Baiana. É a pergunta Juliana. Doutora, é normal do nada a cor da menstruação? Quem pergunta? Juliana. É normal do nada a cor da menstruação mudar? Eu tenho 28 anos. A cor da menstruação mudar. Normalmente, no início da menstruação e no final, a menstruação é mais amarronzada, né? Tipo uma borra de café. Porque o fluxo de sangue tem uma velocidade menor. Então, aquele sangue que saiu lá do útero bem vermelho, no decorrer do caminho até chegar na calcinha ou no absorvente, ele vai escurecendo, vai ficando envelhecido e fica marrom, né? Quando no meio do período menstrual o fluxo é vermelho, às vezes até com coágulos, é porque o sangue está descendo rapidamente. Então, mal ele saiu do útero, ele já chegou fora da vagina, na calcinha, no absorvente. Então, é normal que tenha essa mudança da coloração, né? Do vermelho vivo ao marrom escuro, né? Isso é totalmente normal. Certo. Diga, Baiana. Mulheres têm cólica muito forte. Tem como controlar hoje a cólica? Sim. A gente controla a cólica com medicações analgésicas, algum anti-inflamatório, às vezes a gente usa pílula anticoncepcional também. A cólica, toda mulher pode ter cólica normalmente. O que é importante é a gente prestar bastante atenção não só no sintoma da cólica, mas em outros sintomas como dor nas relações sexuais e até infertilidade, porque a cólica pode ser um dos primeiros sintomas, e talvez o mais importante, de uma endometriose, né? Dessa doença que é super importante, super séria, porque pode causar infertilidade. Então a gente precisa desde muito cedo, quando a menina começa a queixar de cólica lá na pré-adolescência, na adolescência, ficar atenta para ver se não é só uma cólica simples e se isso não vai não vai evoluir, não vai piorar e se transformar numa endometriose, para que a gente possa tratar o mais cedo possível. Certo, maravilhosa. Respira, doutora. Alô, é? Alô, é? Alô, Nani? Com quem falo? Aqui quem fala é Maria Dolores, tudo bem, de São Paulo? Tudo bom, querida? Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, doutora Bárbara. Boa tarde. É o seguinte, eu fiz a minha mamografia e aqui deu, assimetria focal na mama esquerda, na região retroareolar. O que quer dizer isso? Bom, eu precisaria estar vendo a imagem, né? Só o laudo, a gente sempre tem que estar com a chapa, com a radiografia para poder dar uma avaliação. Quando tem alguma diferença, a simetria é uma diferença, né? Não está igual um lado do outro. Muitas vezes a gente tem que fazer uma compressão maior para amplificar aquela imagem e ver se naquele ponto onde está diferente tem alguma alteração. E se mantiver, mesmo depois da compressão maior, ainda a gente restar alguma suspeita, talvez seja necessário fazer uma biópsia daquele ponto. O tipo de biópsia vai depender do tipo de alteração. Se vai ser só uma punção com agulha, guiada por ultrassom, uma mamotomia, que seria uma biópsia um pouco maior. Então aí vai depender. O mais importante é levar a sua mamografia ao seu ginecologista, ao seu mastologista e aguardar essa avaliação. Querida, sempre bom estar contigo começando a semana aqui, dando uma verdadeira orientação para todas nós. Não pode deixar nada, né? Não, só o nome, Bárbara Murayama. Procura no nosso amigo Google, entra em contato se quiser todos os telefones, né? O endereço da doutora Bárbara Murayama.
entre em contato com a produção, que elas passam todos os contatos para vocês, tá bom? Querida, obrigada, viu? Eu que agradeço. É sempre bom ter você aqui. Até mais. Bom final de semana. Bom feriado, hein? Beijo, Pedrão, viu? Fica comigo, nós vamos com um rápido intervalo comercial, porque hoje tem muito mais, ó. Pode mandando já as suas perguntas, viu, para a Kátia Gaia, que vai estar respondendo. E também o cirurgião plástico Líbio Júnior vai estar comigo esclarecendo tudo sobre mastectomia preventiva. O que aconteceu com a Angelina Jolie, né? Triste, né? Mas nós temos que falar sobre o assunto. Tudo isso daqui a pouquinho na Tarde Show. Libera o som, DJ.